Então você entende? Agora não. Agora o que ele está dizendo para esse grupo de gente? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, ainda que você não tenha força, é a força do Estado, o poder do Estado ao teu favor, você tem uma força espiritual, porque a palavra te alimenta. E observa, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Uma observação interessante aqui é que para esse tipo de gente, para esse tipo de denominação, o nome é muito mais importante. Eles se preocupam muito mais com o nome, ou seja, com a placa da sua igreja. A preocupação deles não é que você chame eles de cristão genuíno. A preocupação deles é que eles te chamem a irmã fulana, né, da denominação tal. Da denominação tal. Então, quando traz o nome da denominação para esse tipo de gente, é mais importante do que de fato o compromisso, do que de fato a essência de ser um cristão. Então importa mais para esse tipo de gente, não, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal. Para eles são mais importantes do que ser chamado de cristão. Então, tipo assim, você vai virar para esse tipo de gente, você fala assim: você é crente? Você é cristão? Eu sou da igreja fulana de tal. Eu sou da denominação fulana de tal. Por quê? Porque para eles mais importa uma placa do que a essência. Consegue entender? Então o Senhor está dizendo assim, ó, vocês têm pouca força, mas vocês têm guardado a minha palavra, então, e não têm negado o meu nome. E o Senhor está dizendo assim: ei, para de se preocupar tanto com a placa denominacional e se preocupe mais com a essência da minha presença, com a essência do Evangelho. E por quê? Porque na China, a maior igreja que existe hoje, na atualidade, é a igreja da China, mas a igreja da China não é um prédio. São igrejas nas casas. Como é que eles leem a Bíblia lá? Eles leem a Bíblia assim, quer ver? Vou te mostrar como que eles leem a Bíblia lá. Eu já falei sobre isso, mas eu vou falar de novo. Por exemplo, suponhamos que eles tenham lá o capítulo, aqui é uma página riscada do caderno, mas para você entender, imagina que aqui seja o capítulo 3 do Apocalipse. O que eles fazem? Capítulo 3 tem 22 versículos. O que eles fazem? Eles tiram um versículo e entrega, por exemplo, vamos entregar esse versículo aqui para a irmã Ivone. Versículo 1 para a irmã Ivone, versículo 2 para o irmão Mateus, versículo 3 para a irmã Paula, versículo 4 para a irmã Bruna, versículo 5 e vai para o irmão Éder, versículo 6 para a irmã Solange, versículo 7 aqui para a irmã Daiane, para a irmã Neia. Assim funciona. Um versículo para a irmã Janaína. Consegue entender? Assim funciona. Então, tipo assim, eles vão pegar o livro da Bíblia e vão dar um versículo para cada um. Como que eles carregam a Bíblia lá? Eles pegam o versículo, eles enrolam. Peraí, crente. Te mostrar. Ó. Eles enrolam o versículo para ficar bem minúsculo. Coloca dentro de um plásticozinho e põe na boca. E assim, eles carregam a palavra de Deus dentro de um plásticozinho pequeno, dentro da boca para ninguém ver. Quando eu, que tem um versículo 1, por exemplo, ou o versículo 22, que seja, encontro com a irmã Paula, com a Bruna, com o Ed, com a Ivone, com a Solange, com o Mateus, enfim, com a Janaína, com a Neia, o que eu faço? Pego o meu versículo e troco. Você vai ler o meu versículo a partir de hoje, eu vou ler o seu. E faz o mesmo processo. Eles guardam o versículo dentro da boca. Eles não têm força, não têm o poder do Estado a seu favor. Mas eles não negam o nome de Jesus. Podem bater, podem prender, podem matar, mas eles não negam. Nós temos acesso à palavra. Ó, eu tenho Bíblia aqui.
ali atrás tenho Bíblia, ali em cima eu tenho Bíblia, tenho livro. Do meu lado eu tenho uma caixa aqui, que contém 25 Bíblias do meu lado. Na minha frente tem uma Bíblia que eu estou usando para ler com você. E sabe o que a gente faz? Não, olha a mentalidade. Abandona esse tipo de mensagem. Vai pregar aí pro povo aí que vai conquistar. Irmão, que vai conquistar a gente sabe que vai. Mas é tempo da gente valorizar. Isso mesmo, irmã Ivone. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo para essa igreja. Vocês têm pouca força, mas vocês não negam o meu nome. Vocês guardam a minha palavra. Vocês guardam a minha palavra. Aí esse tipo de gente soberba, orgulhosa, preferem proclamar o nome da placa da igreja do que o nome de Cristo. Você vê eles falando da sua denominação, mas vocês não veem eles falando do nome de Jesus Cristo. Então é tempo de valorizarmos mais o nome de Jesus e menos o nome da placa. E por que eu te falo isso? Porque, biblicamente falando, a igreja não pode ter divisão. A igreja, só existe uma forma de dividir a igreja, biblicamente falando, só uma forma de dividir a igreja. E como que é? Por cidade. A única separação de igreja que existe é separar igrejas por cidade. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Filadélfia, a igreja que está em Laodiceia, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Filipe, a igreja que está em Corinto. Então, por cidade. A única forma de separar igrejas são por cidades. Mas hoje não, hoje a gente separa igrejas por placas. O Senhor está dizendo para a igreja de Filadélfia, para esse povo que não tem dinheiro e não tem poder, mas está dizendo assim: ei, vocês têm guardado a minha palavra e não têm negado o meu nome. Amém? Vamos partir para o verso 9. Eu sempre falo que vou falar rapidinho, né, irmãos? Mas quando pensa que não, nós estamos comentando aí o texto. Mas é que é tanta pérola, é tanta revelação dentro da palavra de Deus que... Vamos lá, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que texto tremendo. No versículo de número 9, o Senhor está dizendo assim: eu vou fazer com esses que são da sinagoga de Satanás. Observa o que o Senhor está dizendo. Eles são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Porque para você ser judeu, você tem que participar, você tem que ter genealogia. Então, se você tem genealogia, você é judeu. É claro que hoje nós, como filhos de Deus, na nova aliança, quando eu nasço de novo, quando acontece em mim o novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Abraão. Então nós somos enxertados no Senhor. Como a Bíblia diz, nós somos filhos por adoção. Não éramos para entrarmos no caminho da bênção, né? Mas somos filhos adotivos, nós somos os zambujeiro bravo, enxertados na videira que é o Senhor Jesus. Agora, observa, o Senhor está dizendo, muitos dizem que são judeus e não são. O que é isso? São as superstições dentro da igreja. Então, quando você vê uma igreja que ela trabalha muito com superstição, querem trazer as superstições da antiga aliança para dentro da igreja, para se fazer parecer com os judeus. Eu conheço pessoas que dentro da igreja usam kippah, que eles usam o talit, eles usam tudo, eles enfeitam a igreja com a menorá, com a arca, com tudo que você pode pensar, né? Para poder fazer com que a igreja pareça
com os judeus, fazendo parecer que é judeu. O Senhor está dizendo, tome muito cuidado com essas práticas, porque quem vive esse tipo de prática, trazendo esses usos e costumes de judeus, do judaísmo para dentro da igreja, olha o que o Senhor está dizendo, esses o Senhor chama de sinagoga de Satanás. Às vezes nós estamos acostumados com o povo, com liderança, né? Com liderança trazer esse tipo de coisa, esse tipo de superstição para dentro da igreja. Não, mas isso aqui é a forma de você atrair, de motivar a sua fé. É errado eu tentar ativar a fé do meu irmão com uma fé tangível? É claro que não, não é errado, mas eu não posso tentar fazer com que a minha igreja se pareça com uma congregação de Israel, com dogmas do judaísmo. 4 coisas definem o judaísmo. O templo, que antigamente o Senhor habitava no templo, hoje o Senhor habita em nós. Isso em Atos 7:48, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós como templos do Senhor. Nós já falamos aqui sobre a importância da igreja local. Se você voltar algumas aulas para trás, você vai achar. A segunda coisa que define o judaísmo são as leis, e às vezes você vai estar dentro de igreja que vai obrigar você a cumprir a lei, e o Senhor está dizendo assim, você não tem capacidade para cumprir a lei, é impossível você cumprir a lei. Então assim, esse tipo de coisa, na verdade, são parecidas mais com o legalismo. Então eu não posso, quando eu digo assim, eu tenho que cumprir a lei, ou a minha igreja me obriga a cumprir a lei, o que ela está dizendo? Eu estou querendo fazer você parecer com um judeu. E o que a Bíblia diz? Aquele que se diz ser judeu e não é sinagoga de Satanás. Então tem muita gente que quer fazer de tudo para parecer com judeu. Então quer atribuir a igreja, né, o templo, a parede física, como sendo literalmente a habitação de Deus, quer fazer com que o povo, com que os membros cumpram as leis sem poder, tá? Que as leis que na verdade são os dogmas, são justiça própria. Então, se você parar para observar, o que Cristo falou? Cristo disse assim, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E por que é que Cristo veio cumprir a lei? Porque na história da humanidade, ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém tem capacidade para cumprir a lei. E o Senhor está dizendo, como eu sei que vocês não têm capacidade para cumprir a lei, então eu vim para poder cumprir ela por vocês. Então qual é a maneira de eu receber a bênção? A bênção que Deus entrega por intermédio do cumprimento da lei. Se eu não tenho capacidade de cumprir a lei, eu estou falando para você de leis, as leis mosaicas são 613 leis. Quando a gente fala de mandamento, são 10 mandamentos, né? A tábua da lei com 10 mandamentos, mas as leis são 613. E o que o apóstolo Tiago disse? Ele disse assim, se você querer cumprir a lei e não conseguir, mas tropeçar em uma delas, descumprir uma só lei, você já tropeçou em todas e sobre ti é acarretado uma maldição. Então, se eu disser assim, você tem que cumprir a lei e eu fazer você tentar cumprir a lei, e eu sei que você não consegue, o que vai acontecer? Você vai tropeçar, e quando você tropeçar na lei, sobre você vem a maldição. Então, observa, se na denominação que você está, é uma denominação que obriga você a cumprir a lei, que aplica sobre você dogmas e folclores, que aplica sobre você preceitos humanos, ou faz com que você tenha que cumprir todos os mandamentos ou todas as leis, ele está colocando você num caminho de maldição, porque a Bíblia diz que a lei é a força do pecado. Em contrapartida, a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Consegue entender ou não?
dízimo, a irmã Miri está perguntando assim, e os dízimos é lei, válido hoje? Dízimo, ele existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu tenho uma aula falando só sobre o dízimo, eu não liberei ela ainda, mas eu posso estar liberando ela para vocês aí, para vocês entenderem sobre o dízimo, tá? Então, se você observar, agora entenda, as pessoas dizem o dízimo é lei, as pessoas dizem o dízimo é no tempo da lei. Agora observa, quando alguém diz assim, o dízimo é para a lei, observa. Cristo disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então, se o dízimo pertence à lei, Cristo disse, eu vim cumprir a lei. Então, automaticamente, ele cumpriu a lei do dízimo também. Consegue entender? Qual é a forma de eu receber as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus são manifestadas quando eu entendo que eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Consegue entender? Então, a terceira forma de manifestar o judaísmo é por intermédio do sacerdote. Preste atenção nisso. O sacerdote, o que é o sacerdote? O sacerdote é a ponte entre o povo e entre Deus. Isso desde a antiga aliança. Então, entre Deus e entre o povo, existe um sacerdote. Consegue entender? Então, qual que é a ideia? O povo não pode falar com Deus se primeiro o sacerdote não foi falar. Então existe essa ponte, como que fala? Essa intermediação. Então, o sacerdote é o intermediário entre Deus, entre o povo e entre Deus. Consegue entender? Então, como que funciona? A ideia é o seguinte: que o povo vai falar com Deus, precisa de um sacerdote. É a mesma coisa na Igreja Católica. Para que o povo receba a bênção de Deus, eles vão falar com um santo, vão falar com um padre. Então, tipo assim, se o padre não fala, ou se eles não falam com o santo, eles acreditam que a bênção não vem. E qual que é o problema? O problema é que isso entrou dentro da reforma. A ideia que temos é, eu só consigo falar com Deus, estou falando para você de tradição judaica, de pessoas que querem praticar ideias parecidas com o judaísmo. Então, qual que é a ideia que temos? Eu não consigo orar e falar com Deus. Eu preciso de um pastor para me intermediar entre mim e Deus. Então, a gente fica tanto na dependência de ter um intermediário, que eu esqueço do sacerdócio universal. Consegue entender? Então, tipo assim, então a prática é a mesma, tanto dos judeus, que depende de um sacerdote para contactar com o Senhor, tanto dos católicos, que dependem do padre ou de algum santo lá de dentro, tanto dos reformadinhos, que dizem ou precisam, ou o povo foi treinado assim. Para quê? Para que eles venham ter um intermediário. Qual que é a falsa ideia que nós temos? É que, quando, por exemplo, vem o profeta na nossa igreja, ele é o cara que tem mais acesso a Deus do que eu, e eu dependo única e exclusivamente da oração dele. Porque se ele não orar, Deus não vai responder. Se ele não falar com Deus, Deus não me responde. É uma falsa ideia. Por quê? Porque quando eu entendo o sacerdócio universal, quando eu entendo que eu tenho contato com o Senhor, que eu falo direto com Deus, eu não preciso dessa prática judaica. Consegue entender? Eu não dependo. Então, esse é o terceiro ponto que caracteriza o judaísmo. E Deus está dizendo, são pessoas que se dizem ser judeus, não são, mas são sinagoga de Satanás. E quarto, são promessas. Então, tipo assim, na nova aliança, Hebreus vai dizer que a promessa da nova aliança, ela é muito superior à da antiga aliança. Consegue entender? E qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos acostumados
acostumados a ter em nossas mãos objetos, como forma de uma promessa. É como se fosse o cordão do livramento, como se fosse a rosa do milagre, enfim, você sabe como que funciona as coisas dentro das igrejas. Consegue entender? Essas igrejas são as igrejas reformadas. As igrejas que se denominam protestantes, elas praticam atos parecidos com o judaísmo, que Deus está dizendo é sinagoga de Satanás. Consegue entender? Irmã Maria pergunta: e a primícia? Não sei se escrevi certo. O que é primícia? Gente, dízimo, primícia, esse é assunto para outra hora, tá bom? Mas a primícia é uma lei da bênção, tá? É leis de bênção, são princípios, tá? Dízimo, oferta, primícia, são princípios, tá? São princípios que devem ser praticados, ok? Mas esses são assuntos para outra hora, tá bom? Então a ideia o Senhor está dizendo, cuidado com esses que se dizem ser judeus e não são. Então quando você perceber que tem gente querendo trazer dogmas judaicos para dentro da igreja, pula fora, tá? Eu posso usar um símbolo para poder explicar alguma coisa, ou para, por exemplo, para fazer uma campanha? Posso, mas não há necessidade. Bom, posso, mas não é necessário. A gente faz, mas não é necessário, tá bom? Mas agora quando você vê que a igreja, tudo ela quer judaizar, sai fora, tá bom? Vamos dar sequência? Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Irmãos, entenda uma coisa. As nossas aulas, as aulas que nós gravamos, as aulas que nós damos aqui, são aulas que a gente procura estudar minuciosamente os textos, ok? E, para quem já assistiu às aulas anteriores, eu já expliquei. A igreja do Apocalipse, elas são interpretadas historicamente, profeticamente e pessoal, tá? Então ela fala da história no decorrer do tempo, pessoal, que é para cada pessoa, e profeticamente, que é a visão que o Senhor está dando para o tempo futuro. Então, que não ficou só na história, mas que veio para o nosso tempo, que vai também até os últimos dias, tá? Então aqui está dizendo que o Senhor vai nos guardar na hora da provação ou na hora da tribulação. Essa tribulação está, claro, que está falando da grande tribulação. Como eu disse, as 3 primeiras igrejas passaram, não estarão aqui por consequência ou por ocasião da volta do Senhor, mas as 4 últimas igrejas estarão aqui por consequência da volta do Senhor Jesus. Então observa, o Senhor está dizendo assim, Filadélfia vai ser guardada na hora da provação, na hora dessa tribulação, tá? O Senhor vai guardar, observa, como guardaste a palavra da minha perseverança. Não é o que nós lemos aqui, no versículo de número 8, tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa é uma igreja que guarda a palavra. Aí no versículo número 10 está dizendo, como guardaste a minha palavra, eu vou te guardar no dia da tribulação ou no dia da grande tribulação. Então quando acontecer a grande tribulação, porque a igreja vai estar aqui, quando chegar o dia da tribulação, o que o Senhor faz? Ele arrebata esse povo. O povo dessa igreja será um povo arrebatado. Será um povo que vai estar aqui por consequência da volta do Senhor, mas que será arrebatado para ser guardado da grande tribulação. Então, por exemplo, você que está aqui acompanhando essas aulas comigo, possivelmente você vai se tornar um vencedor, que Deus vai te livrar da hora da tribulação. E isso é muito importante para nós, amém? Porque ninguém merece. Se passar prova hoje, tendo tudo que temos aqui já é difícil, imagina no dia da tribulação. Nós temos uma aula que nós falamos sobre o abismo e sobre a morte,
que Deus entrega a chave do abismo, o diabo abre a porta do abismo para mais demônios saírem, e ele fica com a chave da morte. Então as pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar. E vai ser um tempo de muita tribulação, vai ser um tempo muito tenebroso, tá? Eu já estou partindo para o encerramento da aula. A igreja de Laodiceia, nós vamos gravar uma outra live amanhã para falar sobre ela, tá bom? Mas vamos continuar. Versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Observe esse detalhe. Guarda o que tens. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Observe, irmãos, um detalhe importante, que nas outras igrejas, deixa eu ver se eu acho aqui, ele sempre vai dizer, quer ver? A ideia das outras cartas é o seguinte, ele sempre vai falar assim, ó, você que guardar, você que vencer, eu vou te dar alguma coisa. Então, as outras, geralmente as outras igrejas, a promessa é essa: eu vou te dar alguma coisa, eu vou te dar alguma coisa, eu vou te dar alguma coisa. Você percebe? Só que nessa igreja não. Ele está dizendo, essa igreja é uma igreja que já tem coroa. Observa? É só guardar o que você tem, ou seja, você já tem, para que ninguém tome a coroa. Essa coroa, essa igreja já tem essa coroa. E essa não é a coroa da salvação. Por quê? Porque a salvação é dada de graça. E como eu já falei para vocês, nós não vamos perder a nossa salvação, porque é a graça. Jesus te deu como um presente e Ele não vai pegar esse presente de volta. O que vai acontecer é o galardão, é a recompensa. Então, a recompensa de perseverar, sim, eu posso acabar perdendo, eu posso acabar sofrendo a perca dessa recompensa, eu posso acabar perdendo essa recompensa se eu não perseverar. Olha que interessante, irmãos, isso é muito interessante. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança. Aí olha o versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome, ou para que ninguém roube a sua coroa. Ou seja, aqui está a necessidade da perseverança do povo de Deus na presença do Senhor. Porque funciona assim, irmãos. A salvação, ela é pela graça. Eu não preciso mover uma gota d'água, um dedo mindinho sequer para ser salvo. Eu fui salvo, sou salvo, fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu não perco a minha salvação, não perco, mas eu posso perder minha coroa, eu posso perder a minha recompensa. Porque o que acontece? Eu sou salvo pela graça. Agora observa, eu sou salvo pela graça, mas eu sou salvo pela graça e não pelas obras. Mas eu sou salvo pela graça para as obras. Consegue entender? Eu não tenho que fazer a obra para ser salvo, mas as obras é uma consequência de quem foi salvo. Você consegue entender isso? Observa, a salvação é de graça, pela graça eu não tenho que fazer nada. Mas todo aquele que recebe a graça e é salvo pela graça, ele é salvo para as obras. É uma consequência. Eu faço as obras porque eu fui salvo pela graça. Eu sou tão grato pela salvação ser de graça que eu vou praticar as obras. Eu vou praticar a obra que é a vontade do Senhor. Então essa é a igreja que já tem coroa. E o Senhor está dizendo assim, seja firme, porque mais importa não é como você começa, mais importa é como você termina. Então guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É por isso que no decorrer da nossa fé, da nossa caminhada, vai acontecer desânimo. Você vai passar desânimo. Você foi salvo, mas às vezes no meio da caminhada você vai pensar em parar, você vai pensar em desistir, você vai pensar em desanimar, mas o Senhor está dizendo assim, não pare, porque se você parar,
você corre o risco de perder a sua coroa. Você é salvo? Sim. Vai perder sua salvação? Não. Mas você corre o risco de perder a coroa. E como é que eu consigo conservar essa coroa? Perseverando. À medida que eu vou... por isso a necessidade da perseverança. À medida que eu vou perseverando, eu vou lutando, vou dizendo, eu não abro mão da minha coroa. Eu tenho uma coroa, mas eu não posso abrir mão. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9? Rapidinho, nós já vamos finalizar. Irmã Janaína, na verdade não é difícil. Na verdade não é difícil, tá? Na verdade não é difícil. Eu vou mostrar para vocês o que torna difícil, tá? Eu já vou mostrar para vocês o que torna difícil, porque na verdade